Minha gente, eu sou a Mari, do canal Mari Conta. Então, se você é novo por aqui, eu também sou nova por aqui, é o meu primeiro vídeo. E aí eu quero explicar para vocês qual é a dinâmica desse canal. Esse canal não é um canal que você vai vir aqui e vai aprender coisas sobre a Alemanha. Talvez, mas nem tanto, por quê? Só tem 4 meses que eu tô morando aqui, então eu não tenho um gabarito para ensinar nada para ninguém. Vou contar aqui os perrengues que eu tenho passado. Se você estiver na beira de passar por um perrengue desse, contorne, dê uma volta, entendeu? E se você já tá aqui na Alemanha tem mais tempo e puder contribuir, dar dicas, deixar nos comentários, menina, faz desse jeito, ou testa aquela comida, ou testa aquele supermercado e tal, eu vou super adorar, tá bom? Então, Mari conta, porque realmente eu vou contar e quero que vocês contem também. Vocês são novos, eu sou nova, é o meu primeiro vídeo aqui, também não conheço muito, mas antes de começar, eu queria falar para vocês de antes de eu vir para a Alemanha. Eu queria contar que se há 6 anos atrás alguém me dissesse que eu estaria na Alemanha, morando aqui, minha filha estudando aqui, o meu filho também vivendo uma experiência muito nova e tal, e o meu marido trabalhando numa empresa europeia, sendo, né, o meu marido tem um cargo bem legal e tal, e eu não acreditaria. Eu não acreditaria. Há 6, 5 anos atrás, a minha vida era bem diferente. Como que eu posso dizer? Eu perco muitas palavras. Como é que eu posso dizer? Vocês que, se porventura tiverem visto meu Instagram, enfim, visto outras coisas e vêm eu passeando, eu conhecendo cidades novas, eu comendo comidas diferentes e ganhando presentes bacanas. O senhor, meu marido, já me deu uns presentes bem bacanas depois que a gente tá morando aqui, coisa que no Brasil seria bem mais difícil, né? Nem sempre foi assim, sabe? Há 5, 6 anos atrás, eu e o meu marido e minha família, a gente passou por um momento bem difícil, assim, sabe? Financeiramente falando, emocionalmente falando, todos os mentes que você puder adjetivar numa situação não legal, talvez a gente tenha passado. E aí, eu morava no Espírito Santo, apesar de vir do Piauí, ser do Piauí, eu morava no Espírito Santo nessa época. E aí, a gente se mudou, eu voltei para Picos, trouxe o meu marido, que é capixaba, e toda a minha família junto, meus filhos e tal. E em Picos, a gente estava numa situação bem delicada financeiramente falando, estava precisando de ajuda dos outros e tal. E aí, gente, existe uma estatística que fala que os problemas financeiros são causa de um monte de divórcio aí. Eu não sei dos números, mas pesquisem que vocês vão achar. Como eu disse, esse não é um canal de informação, é só de contar. Tipo uma conversinha ali na hora do café. Então, aí, todos os problemas decorrentes de uma situação financeira ruim, eles sobrevieram sobre a minha família. Assim, sabe? E aí, no Piauí, na casa da minha avó, do nada, minha irmã inventa de chamar um povo para ir lá falar de Deus. Não era o pessoal que chega batendo na campainha, não. Era outro pessoal. E aí, vou ser cancelada logo no primeiro vídeo. E aí, o que acontece? Esse pessoal ia lá para casa da minha avó e aí ficava falando de Deus e minha irmã, vamos Mari, vamos participar. E o que é que a gente faz? A gente diz, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que montar um quebra-cabeça. A gente arruma as mais diversas desculpas para não ir, né? Aí, até que um dia, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu não tive como fugir. Tinha uma banqueta lá, eu lembro bem, tinha uma banqueta lá, desocupada. Eu disse, vou sentar aqui nessa banqueta e vou ficar ouvindo de longe. E aí um cara que tava lá, o Igor, começou a conversar e tal. E aí eu lembro, eu sempre falei muito, eu lembro que nesse dia eu disse assim, Igor, o problema é que quando você tá no fundo do poço, você percebe que tem mais uns 3 palmos abaixo ali de lama. Então ainda tem um lugar que é pior do que o fundo do poço. E nesse momento, era assim que eu me sentia.
Eu não sei quantas pessoas estão passando por isso, quantas pessoas estão nessa situação que há 5, 6 anos atrás eu estava e tal. E foi muito ruim. E aí eu falei assim, eu disse, olha, o problema é que depois do fundo do poço ainda tem mais uns 3, 4 palmos de lama e é nessa situação que eu me vejo. Então, assim, os piores pensamentos que você pode imaginar ocupavam a minha mente. Só que eu pensava, poxa, eu tenho 2 filhos, eu não posso parar. Minha vida não pode encerrar aqui. Então eu tenho que continuar porque eu tenho 2 filhos, né? Por mim não. Minha vida já não tem mais sentido, mas por eles, né? E aí, essa conversa, esse falar me fez bem. E aí eu fiquei indo e falando, como sempre, muito nessas reuniões e tal. E assim, gente, eu não sei explicar. Eu não sei dizer o porquê. Mas à medida que eu ia para essas reuniões, eu me sentia amada, sabe? Eu me sentia acolhida. E assim, vou fazer uma pausa. Depois da pausa, eu já fiz uns 15 vídeos e eu não tô gostando mais de nenhum. Então esse vai ser o último, espero. E pronto. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu morava no Espírito Santo. O meu marido tinha casa lá. E aí a gente morava pertinho da praia, aquela vida boa, final de dia, sim, final da tarde, né? Ia caminhar na praia, tinha cachorro, tinha menina, aquela coisa maravilhosa. E aí não foi bom, sabe, gente? Não foi bom pegar os nossos móveis, nosso carro, colocar dentro de um carro e voltar para o Piauí e ficar. Quem é casado sabe, voltar para a casa dos pais, depender financeiramente, depender de tudo. Eu lembro que até antes do nosso carro chegar, que o carro só chegou depois, até para ir de um lugar para outro, eu precisava da ajuda do meu tio, que me levava de um lugar para outro, que foi muito fundamental nesse momento, por sinal. Então, assim, não é bom não, sabe? A gente se vê dependendo de tudo e de todos novamente, depois que você já tem família e tal. Mas Deus fez isso comigo. Ele me tirou lá do Espírito Santo e me trouxe de volta para o Piauí. E aí, Deus, ele é tão sabido, não sei se soubesse como ele é sabido, ele botou dentro da casa da minha avó essa célula. E aí, como eu já disse, né, eu fazia de tudo para não ir. Até que um dia eu fui, e fui ficando, e fui gostando. E aí a Débora disse assim, Mari, você presta atenção numa coisa. Jesus, ele é um moço educado. Ele não vai chegar aqui na sua casa arrebentando porta e dizendo, eu sou o filho de Deus. Eu faço o que eu quiser. Não. Deus, Jesus, ele bate na porta e cabe a você deixar ele entrar ou não. E aí eu participava da célula, o nome da célula era Intimidade, e eu fui criando essa intimidade com Deus, fui criando o hábito de ler a Bíblia, fui entendendo mais e tal, participando das coisas e realmente deixei abrir a porta para Jesus entrar. Então a Mariana lá de 2019, que precisou voltar com marido e filho para a casa dos pais, se ela soubesse que em 2025 ela ia encontrar com a Mariana, que estava morando na Europa. E eu vou dizer para vocês que foi glamourosa a minha chegada aqui. Amigos, eu fiquei um mês andando de BMW. Eu tinha um Gol no Brasil e depois eu troquei por outro carro da Volks também, o T-Cross. Mas eu fiquei um mês andando de BMW. Vocês têm que ver o hotel que eu fiquei quando eu cheguei aqui. E não é só sobre bens materiais não, mas é uma paz que excede a todo entendimento que habita em mim, desde que eu tento diariamente seguir essa vida perto de Deus, que vocês não têm noção. Então eu tô gravando isso aqui porque hoje você que tá vendo esse vídeo, pode ser que você seja a Mariana de 2019, a Mariana de 2020, mas eu quero te convidar a abrir a porta, a deixar Jesus entrar, Jesus participar, Jesus ser seu amigo, te conhecer, você conhecer ele. E daqui a pouco eu quero ver você também dizendo, Mari, sabe aquele vídeo que tu gravou? Dizendo para eu dar uma última chance, para eu tentar
para eu não jogar as cartas fora? Pois é, foi no dia que esse vídeo aí teu aconteceu, eu assisti, enfim, não sei, mudou pra mim. Foi a partir desse dia que eu resolvi mudar. Porque outrora eu era uma pessoa machucada, doente, ferida. Hoje eu não sou mais. O amor de Deus me curou. E quando a gente está curado, a gente quer curar mais e mais pessoas, a gente quer mais e mais pessoas vivendo desse amor de Deus. Gente, vocês contam uma história que eu falaria disso 3 dias, com o tempo passando e eu pensando que se o vídeo ficar longo, ninguém vai querer assistir, é muito tenso. Não, Ave Maria. Perrengue da vida de YouTube. Mas é isso. Aqui, eu não quero só aprender coisas com quem me ajudar nos comentários, aprender os House of Gabi, que são as tarefas de casa, que ainda hoje eu não entendi isso. Aqui de Jasmine, eu não quero só ensinar pessoas a não passarem perrengues como eu, que tive o prejuízo de 135 euros. Convertam isso, vocês vão ver como dói. Não, na minha vida, eu aprendi a colocar Deus em tudo. E eu acho que eu não poderia começar diferente. Então, eu começo agradecendo sempre e te convidando a participar da minha vida na Alemanha, da minha vida de mãe na Alemanha, de mulher, de esposa, de mulher porque meu cabelo já caiu 20%, a gente vai falar sobre isso também, por conta da água dura daqui. Mas principalmente te convidar a viver uma vida com Deus, que é o mais importante. Depois você vai entender que o resto é só detalhe. Beleza? Então, quero agradecer a todo mundo que tá nessa história aqui. A Darla, Nonato, a Adilane, Keline, Márcio, Regina, Gildenor, Igor, Bruna, Mateusão, Débora. Débora Maria, ela é uma pessoa ilustre, né? Não tem como não falar. Agradecer por vocês terem se permitido outrora entrar na vida de outras pessoas, levando a mensagem de Deus. E hoje eu quero ser igual a vocês, quero ajudar também mais pessoas com isso. Tá bom? Então, aquele fechamento de blogueira. Curtam, comentem, compartilhem. Ative o sininho para quando tiver vídeo novo. Manda aí, ó, aquela menina daqui de Pix tá aqui, ó. Vê aqui ela falando da vida dela na Alemanha, das coisas boas, das coisas ruins, das coisas meio termo, viu? Conto com vocês pra gente levar essa mensagem mais adiante, tá bom? E reitero, a gente não pode fazer coisas impossíveis. Sabe o que acontecia? Eu dizia assim, eu tenho um problema que é impossível resolver. Entretanto, meu Deus é especialista em causas impossíveis. E aí eu entregava pra ele. Por favor, entregue, tá bom? Não entregue os pontos, entregue o seu problema a Deus. E curte, comenta, compartilha, assina o sininho, notificação e tudo mais. Beleza? Até o próximo vídeo, então.